Ora, boas. Eu neste momento quero falar acerca da filosofia espiritual. Tal como já falei anteriormente, em outros vídeos, a filosofia espiritual, além de vir a seguir à filosofia contemporânea, é uma continuação do projeto, entre aspas, da escola filosófica existencialismo. Em termos de épocas filosóficas, nós falamos começa com filosofia antiga, por exemplo. Isto é claro que isto é mais filosofia ocidental, mas pronto. Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea e depois vem a filosofia espiritual, no meu entender. Essa filosofia espiritual que vem dar respostas, uma filosofia epistemológica, que vem dar respostas às questões muito bem levantadas pelo existencialismo, pela filosofia existencialista, pelos grandes filósofos do existencialismo, como eu já falei anteriormente. Espero não estar a enganar ou esquecer de algum. Temos o Kierkegaard, temos Sartre, um grande filósofo existencialista, temos Heidegger, temos, acho que Husserl, também se pode falar nisso, temos Albert Camus, temos Simone de Beauvoir, por exemplo, temos entre outros. A filosofia espiritual não tem a ver com religiões, nem sequer é inspiradas nas religiões, porque no meu entender as religiões são uma coisa do passado que ficou parada no tempo. Não quer dizer que sejam más por si só, mas não tem a ver com essa filosofia espiritual, que é uma filosofia fresca, uma filosofia da nova era, uma filosofia não tanto mitológica ou supersticiosa, uma filosofia baseada na ciência, inspirada na física quântica, por exemplo, que pensa e reflete acerca da supramatéria, da energia no sentido mais lato, baseada no reencarnacionismo, por exemplo, uma nova perspectiva de Deus, e que veio dar um novo sentido à vida humana, dentro de enquadramentos sociais, político-sociais, individuais e não só. Quando eu falo em individualismo, no enquadramento que é o meu trabalho desenvolvido pela ciência filosófica e individuologia, eu falo numa filosofia espiritual. Mas, como eu já disse antes, uma filosofia da nova era. Uma filosofia relativista, que procura respeitar as diferentes individualidades. Procura respeitar a diferença ético-moral, por exemplo, a diferença identitária. É uma filosofia. A filosofia espiritual, como eu já disse, ela vem ajudar a resolver as grandes questões levantadas pelos filósofos existencialistas, que se começaram a preocupar mais com a liberdade humana, com a responsabilidade humana, com a dimensão emocional, com a dimensão intrínseca, com a própria individualidade, com a necessidade de dar sentido à própria existência. A filosofia espiritual vem resolver o grande problema do absurdismo. Com a filosofia espiritual tudo faz sentido, e não, ao invés de ser tudo um absurdo, por exemplo. Claro que isto pode ter várias interpretações. O importante é lançar sementes, no meu entender. A filosofia espiritual, o novo espiritualismo, a filosofia da nova era, que traz uma nova consciência cósmica, uma nova consciência cosmológica, que pensa o cosmo, ou pensa o universo como cosmo e não o universo como um mero caos, um mero absurdo. Ela vem ajudar a resolver as grandes questões levantadas pelos existencialistas. Porque os existencialistas pensaram acerca de grandes problemas que existiam na humanidade e que existem, levantaram grandes questões, sublinharam pontos fundamentais, mas falta respostas, falta dar felicidade ao existencialismo, porque senão ficamos apenas com existencialistas frustrados, absurdistas frustrados. E não é isso que nós queremos. Que nós queremos uma sociedade humana humanizada, posso dizer assim, harmonizada, feliz, consciente e com sustentação empírica objetiva de que a alma humana existe e que não é mortal. Portanto, destrói-se por completo a questão da finitude humana. Começa a pensar o ser humano como um ser transversal. Um ser que não morre. Um ser amortal. Por ser um ser espiritual e não apenas material. Mortal. Orgânico. Claro que isto levanta grandes questões, claro que isto aqui ainda é muito denegrido, ridicularizado, mas eu acredito que com o avanço científico, porque há muita coisa que já foi provada cientificamente, apesar de não ser convenção científica, com o avanço científico e com os estudos de muitos cientistas relativamente a esta questão,
que se vai compreender cada vez mais a objetividade que existe dentro destas perspectivas dos filósofos espiritualistas. Porque há sustentação empírica objetiva. Há muita coisa que já foi provada cientificamente. O reencarnacionismo já foi provado cientificamente. De forma mais ou menos direta. A existência da alma, a existência da supramatéria, a existência de espíritos, a existência das energias, tal como os filósofos espiritualistas transmitem. Tal como os esotéricos, por exemplo. Claro que às vezes há um misticismo que precisa ser resolvido e precisa ser questionado, precisa ser colocado em causa. Porque nós queremos uma filosofia espiritual, mas uma filosofia espiritual com sentido. Uma filosofia espiritual que se sustente cientificamente, que tenha bases empíricas. Para não cairmos em erro. Portanto, a filosofia espiritual é a nova filosofia, no meu entender. E para mim vem resolver e trazer grandes respostas para a humanidade. Respostas que até então, com o existencialismo, não vieram, não foram resolvidas. Além de trazer novas questões, traz novas respostas. E nós precisamos de aprender a dar dignidade ontológica aos filósofos espiritualistas, às novas filosofias, às filosofias da nova era. Não apenas filosofias de autoajuda. É preciso também dar dignidade ontológica à filosofia da autoajuda. Porque o existencialismo, generalizado e indireto, inconsciente, ele não resolve estas grandes questões. As dúvidas existenciais permanecem sem resposta. A pessoa percebe que tem de dar sentido à própria vida, mas não encontra o sentido para a própria vida. Depois anda aí perdido. Nós não queremos mais frustrados. Não queremos mais pessoas insatisfeitas. Nós queremos pessoas realizadas, felizes. E é isso que a filosofia espiritual traz. Procura ajudar as pessoas a auto-ajudarem-se, por exemplo. Procura ajudar as pessoas a abrir a consciência para ter uma nova consciência. Uma consciência cósmica. Uma consciência espiritual. Mas uma consciência científica. Onde há uma tecnocracia até. Onde há uma tecnofilia. E não uma tecnofobia, um medo das novas coisas. A filosofia espiritual é uma filosofia baseada no humor, nos seus derivados e consequentes, no âmbito emocional e consciencial. Uma filosofia relativista. Uma filosofia individualista, onde se valoriza a questão da liberdade individual, da identidade individual, da dignidade da individualidade, da necessidade da individualidade de poder e dever realizar intrinsecamente, individualmente. E não apenas se confundir com as massas. Cada ser tem de aprender e tem de ter o direito, a responsabilidade de se realizar individualmente. E não apenas seguir as maiorias, seguir as massas, frustrada e insatisfeita porque não se realiza intrinsecamente. O existencialismo tem um papel muito importante para se pensar este tipo de coisas. Preciso tirar o chapéu aos filósofos existencialistas. Foram e são muito importantes para a humanidade. Eles vieram abrir a porta para os filósofos espiritualistas. Eles foram muito importantes para se construir uma nova mentalidade. Por exemplo, no pós-guerra. Se colocar em causa aquilo que levou, os pensamentos, os conceitos que levaram as deficiências intelectuais e filosóficas que levaram a guerras mundiais. Que levaram à Segunda Guerra Mundial. As atrocidades que foram cometidas. Mas nós precisamos de mais. E esse mais vem trazer a filosofia espiritual. Portanto, estudem espiritualidade. Investiguem espiritualidade. Não fujam dela. Não a denigrem. Não a ridicularizem. Estudem e investiguem. A filosofia espiritual é a filosofia do conhecimento. A filosofia da consciência. E vem incentivar a consciência, a liberdade da consciência, a independência intelectual, a liberdade intelectual, a independência emocional também. Valoriza ontologicamente as emoções. Ajuda a perceber que a dimensão emocional é muito importante para a dimensão racional. Porque se uma pessoa sente medo de novas ideias, uma pessoa não as consegue pensar adequadamente. Não se consegue relacionar adequadamente em termos intelectuais com elas. Portanto, é preciso desconstruir isto tudo, é preciso analisar isto tudo e trazer novas ideias.
novas formas de se relacionar com novas ideias. É isto que eu tenho a dizer acerca da nova filosofia. No meu entender, a filosofia espiritual, em sequência, a filosofia contemporânea e ao existencialismo. Lembrando a infinitude ou a amortalidade de cada indivíduo que é o ser humano e todos os outros encarnados. Portanto, acho que por agora é tudo e cumprimentos filosóficos.